Nosso eixo temático é o brincar e o cotidiano da brinquedoteca, né? Nós vamos iniciar, então, com o primeiro trabalho, que é projeto Ludarte, suas ações de pesquisa e extensão, realizados na Brinquedoteca Universitária Cora Coralina, UNEB, Campus Avançado de Lauro de Freitas. Né, esse trabalho está sob a coordenação, né, a apresentação da Marta Pereira Santos e Mônica Lemos Bittencourt. Bom dia, sou Marta, sou professora da UNEB. A minha colega Mônica não pôde estar aqui no momento, ela está com dificuldade de conexão no local que ela está. Mas eu vou estar com vocês apresentando nosso projeto, né, que tem o nome de Ludarte, e desenvolve ações na Brinquedoteca Universitária Cora Coralina, que funciona no campus avançado de Lauro de Freitas, aqui na Bahia. Então, a gente enviou o projeto para trazer essa discussão, né, para vocês, e compartilhar com vocês a nossa experiência dentro desse universo de brinquedotecas e dessas ações. Então, primeiro, eu queria trazer para vocês uma reflexão que passa muito pela discussão da gente, que é o tema geral do simpósio, né, que é brincar, cuidar e educar. E isso está muito ligado ao que a gente faz enquanto projeto, o que a gente pensa enquanto projeto. A gente entende o brincar como essencialmente um fazer humano que promove um cuidado em si, no outro, e promove um processo de educação mesmo, né? Uma educação para com o outro ou uma autoeducação. Então, quando a gente vivencia experiências de brincar, nas brincadeiras, experiências mediadas por brinquedo, ou compartilhada com outros, a gente vivencia um cuidado e uma educação intrinsecamente ali. Então, a gente achou bem interessante quando a gente foi refletir isso. E que é esse projeto, né? Então, vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto, que se iniciou em 2015 e que tem uma atuação na Brinquedoteca Universitária Cora Coralina. Então, a gente tem uma característica própria das brinquedotecas universitárias e a gente atua tanto na brinquedoteca como em outros espaços, promovendo essa questão dos nossos eixos, que é a ludicidade, a arte e a educação. Então, a gente tem como objetivo principal, né, organizar, criar e pensar ações pedagógicas e complementares à educação e à saúde, através desses 3 eixos que eu citei para vocês. Isso são ações de extensão, né? Como nós estamos inseridos na universidade, a gente trabalha com o eixo de formação, que é promovido pelo ensino, com o eixo de extensão, que é promovido a partir dessa interação direta com a comunidade, seja ela interna ou externa na nossa universidade, e com o eixo da pesquisa. Enquanto pesquisa, a gente visa compreender como essas atividades de formação de estudantes e essas atividades de acolhimento de crianças, nesse contexto de brinquedoteca, como é que essas atividades são relevantes para articular essas 3 ações, extensão, formação e pesquisa. Então, esses são os nossos objetivos enquanto projeto. E o nosso objetivo aqui para vocês é descrever as nossas vivências, né, enquanto coordenadoras do projeto Ludarte, que tem como espaço empírico a Brinquedoteca Universitária Cora Coralina, que também foi inaugurada em 2015, né, a gente fez 5 anos agora de ação, está inserida nesse espaço acadêmico da UNEB, e que faz parte de uma rede de brinquedotecas, que a UNEB é uma universidade multicampo, então ela está em várias cidades do estado da Bahia, e em várias dessas cidades, né, a gente teve um encontro de brinquedotecas agora em 2020, a gente tem 20 brinquedotecas espalhadas pelo estado da Bahia, por meio da universidade. Então, a gente faz parte também dessa rede e compartilha isso. E a gente vai apresentar as ações no âmbito da pesquisa e da extensão, desenvolvidas em 2019 e 2020, né? Antes e depois desse momento da pandemia. Então, como eixos, né, teóricos da gente, de estudos, a gente está pautado na ludicidade, na arte e na corporeidade, como eu disse para vocês. Então, a gente tem alguns autores que a gente vem estudando, se debruçando, alguns autores novos que a gente vem estudando também, e a gente trabalha principalmente com a ludicidade nessa perspectiva
da cultura lúdica nessa perspectiva do fazer social que o brincar promove, né? A cultura lúdica e essa questão das características culturais da historicidade do brincar e da brincadeira que o Huizinga traz, a questão social e próprio da natureza humana que Kishimoto traz sobre o brincar e a brincadeira e a importância disso para o aprendizado e para a formação. Mas a gente se aproxima mais e vem desenvolvendo a partir do olhar de Lucchesi sobre a ludicidade enquanto experiência interna de cada sujeito. Então, a gente desenvolve isso tanto no acolhimento das crianças como na formação dos nossos monitores. Então, essa perspectiva que o professor Cipriano Lucchesi traz, de pensar a ludicidade como inteireza do ser, como essa promoção de uma relação subjetiva e intrínseca do próprio ser humano, que busca e promove na gente essa plenitude, é um eixo que a gente mais se aproxima nos nossos estudos, na nossa proposta. Na arte e educação, a gente tem, né, esse estudo da perspectiva da arte enquanto fazer criativo e enquanto fazer curativo também. Então, a gente tem a Ana May Barbosa, né, que é de onde a gente se aproxima mais, que vem desenvolvendo diversos estudos, inclusive um apanhado recente sobre os estudos da arte e educação que foram desenvolvidos, e que traz como é que isso é inserido no contexto escolar, né? Então, ela tem esse estudo bem aprofundado e essas reflexões a partir dessa perspectiva da importância que a gente vê desse ensino, seja em qualquer faixa etária de educação, né? Não só na educação infantil, mas no ensino básico e também no ensino superior. Então, e a corporeidade, a gente se aproxima bastante da perspectiva que Varlon traz, né, da importância de como o corpo é um instrumento, não é nem um instrumento em si, mas é uma essência estruturante da nossa psique, e que a gente, inclusive, começa um dos primeiros, podemos dizer assim, um dos primeiros brinquedos que a gente tem é o nosso corpo, né? A criança brinca com o pezinho, com a mãozinha, e vai se descobrindo. E a gente trabalha também com essa perspectiva que Bernardes traz, Tito Bernardes traz, que são pesquisas no âmbito social de como as práticas corporais têm um poder educativo e curativo. Então, ele tem uma pesquisa bem interessante sobre isso e que a gente se debruçou também para trazer esse estudo dessa importância. E, enquanto eixo formativo, a corporeidade traz para a gente essa perspectiva que Zabala traz das coreografias didáticas, né? De como é que o ensino e a perspectiva de educação pode acontecer em vários cenários e com a perspectiva de atuação desses atores envolvidos como autores também da aprendizagem. Além disso, como eu disse para vocês que a gente se aproxima dessa perspectiva do conceito geral, né, do simpósio, do cuidar e do educar, a gente transita pela educação e pela saúde. Então, e esses eixos da corporeidade, da arte, educação e da ludicidade, a gente intermedia eles no olhar da educação e da saúde por meio da perspectiva da salutogênese. Então, que é uma perspectiva que fala da gente desenvolver e despertar e perceber na gente os potenciais curativos que a gente tem numa perspectiva de saúde, de promover a saúde, de manter a saúde. Então, é muito mais uma prevenção ao instalar de um adoecimento do que uma cura de um adoecimento já instalado. Então, a salutogênese fala muito disso. E é nessa perspectiva que a gente trabalha essa inter-relação de educação e saúde. Então, é isso. O nosso projeto tem suas ações em pesquisa e extensão com uma perspectiva multireferencial, porque a gente está instalado nesses 3 eixos, né, que eu falei para vocês. E, enquanto atuação de extensão, a gente também cultiva a multireferencialidade dos sujeitos em formação, né, que são os nossos monitores, por conta de fazer esse exercício com eles, esse estímulo e preparação para a autoria, né, trazendo para eles esse exercício constante de se ver enquanto fazer e se ver enquanto pesquisador, enquanto promotor de um conhecimento, né? Então, a gente pede muito que eles resistem às impressões, às emoções, os desejos que eles têm e o que eles fazem em si, e que se questionem e reflitam sobre isso.
né, a partir desses 3 olhares que a gente traz para eles e de outros olhares que eles possam também ser despertados, né? A gente teve nesse ano de 2020 muito o olhar da questão da inclusão, né, e da educação inclusiva trazida por nossos monitores nas nossas discussões, né? Então a gente também abre essa perspectiva. Nossos instrumentos de pesquisa são a observação participante, né, o diário de campo, as fotografias e os vídeos que são promovidos. A partir deles que a gente faz a reflexão e o olhar para esses nossos eixos. E o projeto da gente está dividido em 2 categorias, né? Um laboratório permanente de formação de professores em formação enquanto graduandos e professores já atuantes também, que a gente trabalha junto ao município, e o aprofundamento do que a gente chama de sujeito lúdico e artístico, tanto no âmbito da pesquisa como extensão. Sujeito lúdico e artístico é um conceito que a gente vem desenvolvendo no projeto a partir dos nossos eixos. A gente entende o sujeito lúdico e artístico como esse sujeito que inteiro, né, que quando está vivenciando qualquer ação no mundo, está presente consigo e com o contexto onde ele está inserido. Então, aqui a gente tem, dentro desses eixos, em 2019, a gente desenvolveu tanto o acolhimento, aí a gente pôde desenvolver presencialmente o acolhimento de crianças, a gente funciona acolhendo crianças em 4 dias da semana, 25 crianças no turno matutino e 25 no turno vespertino. Essa é a média, são essencialmente crianças das escolas municipais, né, do município de Lauro de Freitas, mas a gente também atende filhos de professores, filhos de funcionários e filhos de estudantes. E também, essa é a nossa ação de acolhimento a crianças. Nesse acolhimento, presencialmente, a gente mantinha um ritmo de estrutura do nosso turno, né? Esse ritmo passa pelo acolhimento e recepção dessas crianças que chegam com os professores, né, ou com os pais e responsáveis. Então, a gente acolhe, tem um momento de acolher, de falar as regras, de fazer esse processo de acolhimento com uma cantiga de roda, ou com uma brincadeira tradicional, como for. Depois a gente conduz elas para o espaço interno da brinquedoteca, que é um momento de brincar livre. Então, a gente tem esse momento de acolher, né, que é o momento do ritmo de expansão e contração. Então, elas vêm expandidas, né, do trajeto, a gente acolhe, contraindo e trazendo ela para aproximar dos nossos monitores, de quem vão estar com elas, né. Depois a gente leva para um movimento de expansão de novo, que é o movimento delas poderem explorar aquele espaço livremente, brincarem da forma que elas acharem importante para elas. Depois a gente tem um acolhimento também de contração para levar elas para lancharem, os lanches são elas que levam, né? Depois elas voltam ou para um brincar livre novamente, ou para alguma atividade dirigida na arte ou na corporeidade. Por que eu falo ou? Porque a gente planeja mais, sente o que o grupo necessita também quando ele chega lá. Então a gente vê às vezes que as crianças estão demandando muito continuar brincando livre, explorando aquele espaço. Marta, Oi. Desculpa, é que teu tempo já finalizou, senão não vai dar tempo da gente fazer as outras apresentações, desculpa. Tranquilo. Eu vou finalizar aqui. Colocando para vocês só que a gente percebe essa promoção desses espaços, a gente, tanto para os monitores como para as crianças, a gente consegue ver o potencial do cuidar e do educar, que o brincar é isso. Desculpa, viu? Mas é que senão não, tranquilo, eu estou sem relógio aqui, nem vi. Muito obrigada, Marta, pela apresentação. Nós vamos passar agora para o segundo trabalho, que é Brinquedoteca, Laços entre Afetividade, Desenvolvimento e o Brincar, de autoria da Jaqueline Thaís Pila. Está presente? Estou sim. Bom dia, gente. Muito bem, pode começar. Lembrando que você tem só 10 minutos, tá, Jaqueline? Tá aparecendo? Tá começando a aparecer. Tá, vou compartilhar. Então, bom dia para todos. É um enorme prazer estar aqui. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Jaqueline Pila. Eu sou recém-formada em Psicologia pelo Mackenzie.
E eu sou grande admiradora das brinquedotecas, em especial a brinquedoteca hospitalar, então, sendo meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, vamos ao que interessa. O meu trabalho se chama Brinquedoteca Hospitalar, Laços entre Afetividade, Desenvolvimento e o Brincar. Aqui, a gente leva como grande princípio, um princípio muito importante, que todas as crianças têm a necessidade de brincar, sendo fundamental para o seu desenvolvimento. Mas o que acontece quando a criança ela é hospitalizada? Essa necessidade de brincar se dilui? Muito pelo contrário, né, gente? Então, essa necessidade, ela não para quando a criança ela é internada, e ela, se essa necessidade não for atendida, ela pode até atrasar o seu desenvolvimento, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar de um espaço que respeite a infância, e que ter a chance da criança criar, brincar, imaginar, explorar, né? Esse espaço é a brinquedoteca. Em especial aqui, a gente vai falar da brinquedoteca hospitalar. Então, o meu objetivo, o que eu quis pesquisar entender nessa pesquisa, né? Então, quais os impactos e contribuições das brinquedotecas e quais as repercussões e os efeitos para a criança? E para os profissionais, quais as repercussões e os efeitos para os profissionais, né? Então, foram algumas perguntas que me moveram. Aqui eu tenho que contextualizar um pouco, falando que quando a criança ela está hospitalizada, ela se depara com um novo contexto, uma nova rotina que nada se assemelha ao seu habitual. Ela se vê afastada de tudo que caracterizava seu ritmo de vida, ou seja, sua família, seus amigos, sua escola, além de experimentar sensações de dor e desconforto. Então, isso mobiliza ela e são bombardeios que atingem de maneiras muito inesperadas, que pode desorganizar as estruturas que a criança tinha, desarranjando os sentidos que ela tinha atribuído às coisas. Outra contribuição que eu vou pôr em pauta aqui são as reflexões de Vallon, que foi um médico, um filósofo, um psicólogo. Ele diz que o homem é geneticamente social, sendo que o nosso aparato orgânico, ou seja, o nosso corpo, o nosso cérebro, necessita de uma intervenção cultural para se desenvolver. Ou seja, precisa de interações sociais. E essas interações sociais estão em volta de afetividade, que é outro conceito muito importante para Vallon, né? Então, a afetividade aqui não apenas como demonstração de afeto, de carinho, né? Pode ser sensações de prazer e desprazer, uma disposição que o homem tem de ser afetado pelo mundo interno e externo. Ou seja, ao afetar, ele também é afetado. E aqui eu pergunto, né? As crianças são afetadas pelo hospital? São, mas talvez não de uma maneira tão positiva, né? Com caráter um pouco negativo. Então, todas as nossas ações e todo o nosso ambiente afeta. Mas como que a gente pode afetar de forma positiva a criança, né? Então, dando laços, criando vínculo, respeito. E lembrando que a criança não é apenas um número de leito. A criança é uma pessoa que se realiza socialmente, tem sentimentos e tem intelecto, né? Então, aqui eu coloquei algumas práticas para trabalhar a afetividade positiva. Então, ouvir com atenção, oferecer acolhimento, se adequar às necessidades da criança, dar voz, uma voz que muitas vezes é abafada no contexto hospitalar, estabelecer vínculos. Aqui, segundo a Teixeira, a gente vê que o brincar vem do latim brinco. Então, a gente entende que a criança, ao brincar, ela faz laços, liga-se, constrói ricas relações consigo, né? E com o outro, e com o ambiente. E é por meio do brincar e de seu instrumento brinquedo e do imaginar que a criança enxerga o mundo ao seu redor. Aqui eu fiz, na metodologia, uma pesquisa qualitativa, foram 6 entrevistas semi-estruturadas, sendo 3 adultos que já passaram pela experiência da brinquedoteca durante uma hospitalização na infância e 3 brinquedistas hospitalares. Eu tive um projeto de ação que, devido à não entrada no campo hospitalar por causa da pandemia que a gente está vivendo, não foi possível fazer a intervenção direta com as crianças, mas eu elaborei um gibi para essas crianças e eu disponibilizei e eu posso disponibilizar aqui também. Essas imagens que vocês estão vendo durante a apresentação, elas são do gibi já produzido. Nos resultados e na discussão, a gente vê Ana, João e Thelma, que é o chato... Oi? Desculpa, tu tens 1 minutinho para concluir, tá? Nossa, tá bom. Então, aqui a gente vê que
para os pacientes foi um conforto para a alma, né? E que não, e se eles venceram não foi mérito só deles, mas eles auxiliaram, os brinquedistas auxiliaram bastante. Eu vou pular aqui. Então, para os brinquedistas, a brinquedoteca, a criança se sente criança, não se sente paciente. Para Fanon diz que para a criança só é possível ver sua infância, conhecê-la compete ao adulto. Então, ou seja, a criança, ela precisa viver plenamente sua cultura infantil, brincando e aprendendo, e cabe ao adulto criar, suprir as necessidades dessa criança, né, criando espaços para que ela aconteça de forma saudável. E aqui eu queria só colocar duas falas, né, que lá no hospital eles não podiam correr, não podiam ter bola, mas eles traziam um sorriso no olhar. A gente conseguia fazer coisas, a gente conseguia resgatar a vida. Então, esse resgatar a vida diz muitas vezes de uma vida muitas vezes desacreditada, né, e que eles conseguem resgatar a vida. E são situações tão simples, né, mas que eles afetam e são afetados. Ou seja, quando Maria, uma brinquedista, ela consegue colocar origamis de estrela, enfeitar o quarto de um paciente a ser pedido, ela é afetada, porque hoje, com lágrimas nos olhos, ela fala que afetou ela de uma maneira muito importante, e a cada estrela ela lembra dele, né? Então, só para finalizar, as considerações finais eu entendi nessa pesquisa, que teve uma ressignificação e elaboração do momento de adoecimento, teve um acolhimento e segurança da criança, favorece o lúdico e o desenvolvimento e renova e resgata a vida. Então, você brinquedista, você não apenas marca aquele momento e tchau, né? Você brinquedista, você e todos os envolvidos, você é marcado e marca profundamente, você renova e resgata a vida, você é fonte de esperança. E desculpa pelo tempo a mais, gente. Obrigada, Jaqueline, pela tua apresentação. Vamos passar agora para o trabalho das andanças e descobertas da Brinquedoteca Itinerante no sul do estado do Piauí. Relato de experiência, quem vai conduzir é a Carla Andréa Silva. Carla? Ok, então bom dia a todos e todas. Esse é o título do meu trabalho. Eu venho, como já comentamos aí na questão do meu título, né, eu venho do Piauí. Esta é a universidade em que se situa, né, a Brinquedoteca Universitária, da qual eu vou relatar aqui um pouco, né, dessa experiência de itinerância, tá? Essa aqui é a entrada do nosso campus, e o nosso campus, ele se situa na região sul do estado, tá? Então, o objetivo aqui é relatar um pouco dessas nossas experiências numa atividade de extensão que é permanente e que se chama Brinquedoteca Itinerante. Nós fazemos o movimento inicial, né, de ir aos bairros periféricos de Floriano, e nesse processo a gente foi percebendo a carência e a necessidade, né, de dar acesso ao brincar, dar acesso a esses momentos tão gostosos de interação que é possível na relação entre adultos e crianças. Então, particularmente, nós começamos essa atividade em 2015, né, temos mantido como atividade permanente, e nós já começamos até a fazer as itinerâncias para outros municípios próximos lá da nossa cidade, que é Floriano, e também ao estado vizinho, que é o Maranhão, né, na cidade de Barão de Garajaú, em específico. Então, esse processo das itinerâncias, ele nos permitiu buscar formações em outras áreas, né, áreas próximas, né, a palhaçaria, o teatro, a própria contação de história, no sentido de torná-la cada vez mais potente e dinâmica, outras atividades relacionadas que fossem mais rápidas para a gente realizar nesses momentos, como origamis, pintura de rosto, entre outras. E aqui um pouco dessa evolução, né, que a gente acredita que está vivendo, né, da gente não só mais mostrar os cantinhos, né, mas a gente interagir com as crianças, a gente ter um repertório de brincadeiras, de contação, de palhaçaria, né, de
de parte artística também e cultural com eles. Então, a gente tem ido, né, pelo Estado, levando um pouco, né, do que nós temos aprendido, do que nós temos acumulado, né, e esse processo tem sido muito importante para a comunicação da universidade com as escolas municipais, com as instituições especializadas, né, com outras instituições de ensino superior que nós temos na cidade, que tem outros cursos de graduação que trabalham a questão desse educador, né, e a gente tem chegado a alguns resultados, né? Os resultados têm a ver com a ampliação desse conhecimento inicial que a gente precisava para estar fazendo essa abordagem mais próxima, né, com esse público. A gente ampliou bastante esse nosso conhecimento, a gente foi adquirindo ao longo desse tempo uma habilidade para planejar atividades rápidas, porque num processo de itinerância a gente vive muito da incerteza. Isso tem sido muito bom, né? A gente também fez uso agora com a questão dos recursos orçamentários cada vez mais frágeis, a gente tem feito editais para brinquedistas voluntários que recebem a formação e que nos acompanham, né, nesses processos de itinerância, que é uma itinerância que a gente fez num shopping no Dia da Criança, porque conseguimos o ônibus para que outros bairros pudessem vir, né, outras crianças de outros bairros pudessem vir, e aí foi um momento que a gente fez com adultos e crianças. E a gente tem consolidado nesse processo da itinerância, né, de uma forma mais rápida as habilidades que são inerentes ao perfil do brinquedista, né? Então, esse processo ativo, intenso, incerto, cheio de surpresas, tem tornado os nossos brinquedistas mais ágeis, mais comprometidos, mais envolvidos, né? E a realização das itinerâncias tem sido também um meio, né, de tornar essa nossa comunicação com a rede municipal de Floriano, com as escolas da rede municipal de Floriano, uma interlocução mais intensa, mais profícua, né? Nós conseguimos aí, a partir das itinerâncias, realizar esse mapeamento do que é necessidade de formação deles, no que diz respeito às temáticas que nós trabalhamos, né? E também nós conseguimos agora, muito recentemente, esse acesso para ajudar na montagem das brinquedotecas escolares, né? Então, estamos muito felizes porque essa comunicação, de algum modo, tem trazido algum fruto, né? E aí, para finalizar, eu coloco aqui a questão mesmo do quanto tem sido importante esse incremento que as itinerâncias têm trazido aos nossos saberes e formações, né, a nós coordenadoras, aos alunos. Nós vivemos esse processo aí de reabertura dessa brinquedoteca há apenas 5 anos, né, e essa atividade, ela tem nos permitido comunicar, né, do que a gente tem feito, interagir com a comunidade, perceber as suas necessidades e contribuir, né, diante das necessidades apresentadas. E essas são as minhas referências. Não sei se eu estourei o tempo, não sei como é que tá. Não estourou não, viu, Carla? Você terminou até 1 minutinho antes. Então... Muito bem, muito obrigada, Carla, pela tua apresentação. Agora a gente vai ter a apresentação do trabalho Brinquedoteca Universitária, Espaço-Tempo de Múltiplas Expressões, com a Tatiane Rabelo Lapa Santos e Mirtes Dias da Cunha. Tá, então, como você já colocou, né, o título do nosso trabalho é Brinquedoteca Universitária, Espaço-Tempo de Múltiplas Expressões das Crianças e de Suas Infâncias. Ele foi organizado por mim e pela professora Mirtes Dias da Cunha, né, que é a minha orientadora. É um trabalho de doutorado. Então, para começar, né, esse trabalho ele é fruto da minha pesquisa do mestrado, em que eu e a professora Mirtes nos propomos a pesquisar sobre a produção acerca da brinquedoteca, brinquedo e brincadeiras no GT 07, né, da ANPED.
associação de pós-graduação. E aí, ao realizar a análise desses trabalhos, nós constatamos, né, no levantamento temporal que nós fizemos, a quantidade pequena, né, da temática brinquedoteca e a forma como essa temática ela era abordada nos trabalhos publicizados no GP07. Então, assim, nós encontramos apenas 3 trabalhos, e nesses 3 trabalhos, eles viam trazer, né, uma pedagogização do brincar, né? Então, a partir disso, a tese que a gente defende, o que a gente tem estudado, é que a brinquedoteca, ela não é um lugar de pedagogização. Eu posso, por exemplo, criar um mercado lindo para as crianças brincar, construir com elas, mas não para ensinar matemática, mas para elas brincarem, né? Brincar livre, é um lugar de encontro, né? De criação. E aí, a partir dessa definição, né, do que a gente pretende estudar, nós nos propomos a trabalhar com as crianças da educação infantil e estudantes do curso da pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, né? Utilizamos como referencial os estudos socioculturais, né, do filósofo Walter Benjamin, o historiador Michel Manson e do outro filósofo Gilles Bruguère. Nós colocamos e até discutimos isso no trabalho, que são autores de períodos temporais diferentes, né, mas que eles vão ao encontro ao defender, né, a importância da cultura, né, para a gente poder estudar o brinquedo, a brincadeira e as brinquedotecas. Nós utilizamos uma pesquisa bibliográfica e os princípios da pesquisação de Thiolan, e adotamos algumas técnicas de registro, a observação participante, a produção de notas de campo, né, fotografias e filmagens. Então, a partir disso, nós definimos como objetivo da nossa pesquisa, né, acompanhar e analisar os processos de implementação do Laboratório Infâncias e Brincadeiras, o LABIMB, com o intuito de promover ações e experimentações sobre brincadeiras e jogos com as crianças e as estudantes da pedagogia. Então, assim, a partir do nosso objetivo geral, nós estabelecemos os específicos, né? Então, que foi o quê? Nós realizamos uma análise histórica, né, acerca do desenvolvimento do brinquedo, do jogo, da brincadeira e das brinquedotecas. Fizemos um levantamento teórico acerca da brinquedoteca, né? Como que ela surgiu pela primeira vez, quando foi, em quais outros lugares do mundo tem se instalado brinquedotecas, né? E com quais objetivos. E no Brasil, como que foi no Brasil? Quando aconteceu, né? Na década de 70. Quem que começou esse trabalho? E a gente conta um pouco da professora Nilce Cunha. E uma coisa muito bonita que, assim, que a gente até ficou feliz de poder apresentá-lo aqui, esse trabalho, foi que a gente estuda, né, se propõe a escrever sobre a história da Associação Brasileira de Brinquedotecas, né, da ABRI. Então, nós escrevemos desde quando começou, em 84, até os dias atuais, nos dedicamos a escrever sobre o jornal O Brinquedista, publicado pela ABRI, né, e aí a gente consegue visualizar, assim, como que começou essa história, qual a discussão do brincar, da brincadeira que existia, que existe, como eles têm se organizado, as ações desenvolvidas pela ABRI, né, os presidentes. Então, assim, a gente conta mesmo da história da ABRI. E mais 2 brinquedotecas que nós estudamos, né, o Labrimp e o programa Célula, o Labrimp da USP e o programa Célula, né, do Ceará. Então, a partir desses objetivos colocados, então nós escrevemos, né, contextualizamos o brincar, o brinquedo, como que começa essa discussão? Como que se brincava, por exemplo, antigamente, né? Quais brinquedos as crianças tinham, quem brincava, como que era isso desde lá a Grécia Antiga até os dias atuais. Então, a gente faz toda essa contextualização a nível geral e depois, no contexto brasileiro também, nós contextualizamos desde as brincadeiras indígenas, depois as brincadeiras com a chegada dos portugueses, dos negros, né, até os dias atuais e como a cultura influencia nisso tudo, né, para poder discutir o sentido e significado dos jogos.
Fazemos aí um panorama geral, né, as considerações históricas da brinquedoteca no mundo, da brinquedoteca no Brasil, né, da primeira, em 1981, no Instituto Indianópolis, no sentido de compreender, né, como que ela foi se modificando, como que ela era pensada, como que ela é pensada hoje, quais os tipos de brinquedotecas que nós temos, né, para nos debruçarmos sobre o estudo da brinquedoteca universitária e depois, mais especificamente, sobre o nosso laboratório de infâncias e brincadeiras da UF, né? Como eu já falei, nos dispomos a estudar o Brinquedista, né, o Jornal da Abril, e aí também escrevemos na nossa pesquisa sobre a constituição do Laboratório Infâncias e Brincadeiras, LABIM. Né? Quando nós iniciamos esse trabalho do doutorado, né, nós tínhamos um espaço organizado com caixas de papelão, como vocês podem ver aí na primeira foto, acredito que vocês estão vendo, né, com pouquíssimos brinquedos, né, não tinha, assim, uma organização, então, juntamente com algumas estudantes da pedagogia, né, nós começamos a estudar sobre a brinquedoteca, organizamos o espaço, né, compramos material, conseguimos outro, e organizamos todo o espaço da brinquedoteca, de forma que ele ficasse melhor distribuído, né, que possibilitasse um brincar, né, assim, um brincar mais efetivo, as interações entre as crianças. Realizamos a catalogação, né, inventariamos todos os brinquedos dentro do laboratório. Outra coisa que a gente está organizando agora, nós estamos fazendo o levantamento de todas as brinquedotecas universitárias brasileiras, para a gente poder... Tu tens 2 minutos, tá? Tá, ok. Para poder conhecer o trabalho que tem sido feito, né? E aí, eu vou aqui, então, para as considerações finais. A partir da pesquisa realizada por nós, sobretudo no que se refere ao trabalho realizado em brinquedotecas universitárias, defendemos que para construir um espaço-tempo no LABIM, ou em qualquer outro espaço destinado ao brincar, que vai de encontro à pedagogização do brincar, é preciso promover cotidianamente a participação efetiva das crianças. É essencial não mais pensarmos apenas na construção de um lugar para crianças, mas sim com as crianças. Respeitar o que elas dizem, preferem e gostam de brincar. Requer refletirmos sobre a efetivação de ações em que as crianças se sintam acolhidas, respeitadas e principalmente felizes, pois para nós, brincar é uma forma de viver. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Tatiane, por tua apresentação. Vamos passar agora para o nosso último trabalho, que é as possibilidades lúdicas e interações com materiais não estruturados vivenciadas por crianças e adultos nas atividades não presenciais. Os autores são Cíntia Otuca Rossi, Josilane Aparecida Pianoski Malmonde e Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. Bom, então meu nome é Cíntia, eu sou professora e coordenadora de educação infantil no município de Bauru e numa creche conveniada, a qual eu vou apresentar esse trabalho. O trabalho, ele se chama As Possibilidades Lúdicas, como já foi apresentado, né, com materiais não estruturados, nesse momento de atividades não presenciais. Sabe-se, né, que o brincar, desde a antiguidade e ao longo da história, esteve presente na humanidade. E a criança pequena da educação infantil, ela tem na escola, né, um espaço privilegiado para essas interações e as brincadeiras. Porém, com a chegada da pandemia, o distanciamento social, né, nós tivemos que proporcionar atividades não presenciais. Aí, então, nós realizamos, né, claro, as atividades semanais, né, e o objetivo aqui é apresentar as possibilidades de brincadeiras e interações entre as crianças e familiares, utilizando os recursos de largo alcance, oportunizados mediante as atividades a serem realizadas em casa.
Alguns objetivos específicos, mostrar as possibilidades de conhecimento por meio de práticas que envolvessem a criatividade, a curiosidade, a ludicidade em ambiente doméstico. Apresentar algumas práticas que fazem parte do cotidiano escolar, nas múltiplas linguagens, mostrar materiais não estruturados como recurso de exploração, experimentação, imaginação, né? Sugerir atividades e ações para minimizar o distanciamento social e manter o vínculo entre a escola, família e criança. Então, a Escola de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas, né, localizada no estado de São Paulo, distrito de Tibiriçá, município de Bauru, né, iniciou no mês de abril, estendendo-se até dezembro, essas propostas de atividades com 130 crianças da escola, de 1 a 5 anos. Os instrumentos utilizados foram as redes sociais da escola e os aplicativos de mensagens. A seguir, nós vamos fazer a apresentação de 3 propostas de atividades, procuramos evidenciar algumas dessas possibilidades de brincadeiras, situações de aprendizagem, né, decorrentes das brincadeiras, né, mediante essas atividades remotas com materiais não estruturados. Aqui a gente apresenta uma primeira proposta que acontecia, assim, semanalmente, os professores planejavam, né, no início da semana era disponibilizado para as famílias. Então, acontecia como mini projetos, vamos dizer assim, né, porque era o homem que amava caixas. Então, o tema era pautado nesse livro, por exemplo, e aí seguiam as atividades. Aqui na imagem, né, que já é, na verdade, até um resultado, todas as imagens apresentadas são referentes a devolutivas às famílias ao desenvolver as atividades. Então, a imagem, né, referente são algumas brincadeiras, a leitura do livro, enfim, um momento, assim, de ludicidade, né, em casa, desenvolvida em casa. Aqui uma segunda proposta, Brincadeiras de Todos os Tempos, né, baseado na obra do Ivan Cruz, Brincadeiras na Praça. E daí partiram os encaminhamentos, as propostas de trabalho, aqui também as devolutivas das famílias, né, eles brincando de pneu, outras de amarelinha, com cesta, enfim, né, os materiais que eles tinham em casa. E uma última proposta apresentada aqui, né, seria um trabalho sobre uma semana aí, uma sequência sobre identidade. O tema desencadeador foi o poema Gente Tem Sobrenome, do Toquinho. Aqui há desenvolvimento das atividades, né, em casa. Eles brincavam, né, com terra, com barro, com flores, com papelão, massinha. Então, a proposta era, devido à dificuldade do material, né, que não tem, como a gente tem na escola, então nós procuramos oportunizar essas atividades baseadas nos materiais que eles tinham na casa deles. Como resultado, as imagens, as devolutivas, os vídeos, né, as falas das famílias, elas já mostraram para nós a riqueza das brincadeiras, né, as formas de brincar das crianças com as famílias, porque naquele momento eles estavam somente com as suas famílias, decorrentes dessa proposta, né. Os depoimentos das famílias também mostraram uma maior compreensão acerca do brincar e do trabalho na educação infantil, né? E aqui eu coloquei como resultado essa imagem, que ela da 10ª Mostra Lúdica Cultural, um trabalho desenvolvido há 10 anos por essa escola, né? E aqui, para não deixar
esse ano, sem esse momento que acontece na escola, nós desenvolvemos esse, vamos dizer assim, esse portfólio, esse livro, né, mostrando as devolutivas, as propostas por eixos, né, como uma forma avaliativa desse ano de 2020, referente a essas propostas de atividades. Aí, o trabalho todo, ele pode ser acessado no link que nós colocamos aqui embaixo. Aí, então... as considerações finais, né? O que nós podemos concluir desse ano bem atípico é que o uso de materiais não estruturados, né, nas atividades não presenciais, ele foi interessante, de fato, uma possibilidade de trabalho em casa, né, que também possibilitou as brincadeiras e interações, promovendo a criatividade, a ludicidade, a construção do conhecimento, e mostrou a cultura lúdica do território, que as crianças estão inseridas, né, porque nós pudemos verificar, através das devolutivas, as brincadeiras que as famílias, juntamente com as crianças, conseguem fazer, né, tem ali, culturalmente, na sua família. Bom, essa era o nosso trabalho, nós fizemos apresentar a todos, né, e esperamos que essa experiência possa contribuir de alguma forma para o trabalho de outras pessoas. Muito bem, obrigada pela tua apresentação. Nós temos agora alguns minutinhos em que, se tiver alguma pergunta para os apresentadores, né, podem ser feitas as perguntas. Eu olhei aqui no chat e vi que vocês já trocaram bastante figurinhas, né, colocaram os contatos e fizeram bastante contato entre si. Então, eu creio que uma perguntinha a gente tem tempo para fazer antes de encerrar, porque nós ainda temos, né, outras atividades, então precisamos ficar no tempo. Nós teríamos alguma pergunta em especial? Deixa eu olhando aqui no chat se tem alguém fez pergunta pelo chat. Tá, se não tem nenhuma, eu tenho uma pergunta para fazer para Carla, que falou sobre, acho que foi Carla, que falou sobre a brinquedoteca itinerante. Carla? Está aqui? Sim, estou. Carla, como é que vocês estão planejando o retorno das atividades? Então, já saiu um protocolo, né, do Estado para o retorno, e a gente vai ter uma reunião para afinar com o que a gente pensou com o comitê de crise da universidade, né? Porque a gente tem uma demanda que é com uma população extremamente carente, né? Então, a gente vai precisar da questão estrutural, né? As visitas ao espaço a gente já visualizou que vai dar para acontecer, né? Essas visitas, elas acontecem, elas são agendadas pelas escolas municipais, a gente vai restringir a quantidade de crianças, mas a nossa itinerância ainda está sendo, né, um ponto que a gente está reticente em alguns aspectos por causa da própria segurança, né, dos nossos brinquedistas e dos professores no geral. Mas algumas escolas já ofereceram um espaço, né, algumas salas de aula, né, 2 ou 3, para que a gente possa montar lá e faça também de uma forma reduzida. Mas o desafio é grande. Nós estávamos pensando em termos dos figurinos, né, como que a gente vai, vamos imaginar que sejam os mesmos desafios quando a gente faz atividade no hospital, né, que a gente tem uma série de critérios para a gente atender, né, em termos de contaminação, de cuidado. Então, é isso que a gente está revendo agora, né, entre nós, do mínimo que a gente pode levar, né, porque a gente vai reduzir esse tempo de interação, mas manter o contato, porque isso tem muito valor, né? As escolas estão já aqui
no pé para abrir o agendamento e a gente ainda não começou, tá? A gente fez uma produção muito extensa agora no período de pandemia, de contação de histórias, a gente ampliou muito essa parte digital, e a gente pensa também em agregar, né, essa conquista, né, esses saberes com essa ida às escolas. Por enquanto é isso. Tá certo. Eu acho que esse é um período desafiador para todos nós, né? Que trabalhamos com a brinquedoteca, que é como nós vamos nos adequar a essa nova realidade, né? Nós temos um momento que ainda é muito incerto, né? Mas precisamos inovar. E eu acho assim que é um momento também muito oportuno para nós trocarmos mais figurinhas, né? Porque vivemos realidades bem diversas, né, nas várias regiões do país, mas todos estamos sofrendo com os mesmos problemas, né, de isolamento social e como é que ficam nossas crianças, adolescentes, adultos e idosos nessa história toda. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela participação, dizer que foi um prazer mediar essa sessão de comunicação oral, aprendi muito, copiei os contatos de quem colocou aqui para eu poder entrar em contato depois. Estou em uma região remota aqui, estou no interior do Pará, então toda ajuda é muito bem-vinda aqui, toda troca de ideias agrega bastante. E quero convidar vocês para continuarem participando das atividades, né? Nós ainda temos várias atividades hoje e amanhã, e a gente vai se comunicando por aí. Muito obrigada a todos os que participaram, tanto apresentando quanto assistindo, e um bom restante de dia e um bom restante de congresso para todos.